agora a gente vai entrar, né, falando aí sobre o sistema de hidrante, né? Acho que é uma unidade aí acho que a Calcinação Vitória, né, em São Sebastião da Vitória, tem um sistema de hidrante lá, né? Então é importante o pessoal saber como é que utiliza, como é que retira as mangueiras, como é que faz o lançamento das mangueiras, como é que faz o aduchamento, tá? Como é que monta uma linha de hidrante, né? Como é que faz o combate aí. Importante o pessoal depois fazer um treinamento específico referente a esse sistema, né? Porque às vezes vai precisar de utilizar, é importante ter a brigada treinada aí, né? Referente à utilização desses sistemas aí de hidrante, ok? A questão do equipamento de proteção individual eu tinha falado antes, né? É importante ter, né, a proteção para a cabeça, olhos, a proteção auditiva, respiratória, dependendo do local, né, do tronco, dos membros superiores e inferiores. Então, a empresa tem que, no dia do treinamento prático, a gente vai estar mostrando os EPIs, né, que geralmente a gente utiliza. Quando a gente fala de sistema de hidrante, né, tem que ter as mangueiras, né, geralmente as mangueiras aí, elas têm 15 metros aí de comprimento, né, tem algumas que tem 30, mas geralmente o mais usual é 2 lances de 15 metros de mangueira dentro da caixa de mangueira, junto ao hidrante. Na prática, a gente mostra como é que faz o lançamento, como é que faz a conexão, como é que monta a linha. Aqui a gente tem os esguichos, né? A gente tem o esguicho compacto e o regulado. Esse compacto do lado direito aí é para a gente usar o jato d'água, né, para combater o fogo. Esse que é regulado, ele trabalha tanto com jato como com jato em forma de neblina, para a gente trabalhar com resfriamento. Depois eu vou mostrar umas imagens aí para vocês entenderem como é que funciona essa questão do resfriamento. Tem a chave de mangueira. Essa chave é utilizada aí para fazer a união, né, de uma mangueira na outra, né, para a gente ajustar, para a gente apertar, né, na onde que a gente tem ali a gente chama de empatação, que é aquela extremidade das mangueiras, né, que é em latão, né? Então a gente encaixa para girar, para apertar, a gente utiliza essa chave. Aí na prática é mais fácil de ensinar. Com relação ao sistema de alarme de incêndio, né, geralmente o sistema de alarme de incêndio, né, que é uma medida de segurança, ele é utilizado para a gente fazer o quê? A comunicação, né? Eu tenho uma edificação grande, né, e eu preciso, quando tenho uma edificação aí acima de 1.200 metros quadrados, para mim fazer a comunicação de um sinistro, eu preciso de ter um sistema de alarme, né? Então, geralmente, é um sistema que ele pode ser tanto desse aí que a gente mostra embaixo aí, quebra-vidro, né? Onde, quando o funcionário identifica alguma situação emergencial, ele pega aquele martelinho na lateral, quebra o vidro e vai disparar o alarme. Disparou o alarme, a brigada de emergência ela vai até o ponto de encontro para saber o que aconteceu. E aí a empresa ela tem que ter uma forma de comunicar, né, no ponto de encontro da brigada, fazer essa comunicação do sinistro que está ocorrendo. Geralmente a gente vai ter uma central de alarme na portaria da empresa, né? A partir do momento que é acionado o alarme, nessa central de alarme, a gente consegue identificar onde que foi acionado, né? Eu vou ter ali a legenda mostrando onde que eu tenho os alarmes e da onde que foi acionado, para fazer a comunicação com o ponto de encontro da brigada. Então, o ponto de encontro da brigada é importante ele ter um telefone ali, né, para comunicar, principalmente com a portaria. A portaria vai estar fornecendo as informações para esse ponto de encontro, para a brigada de emergência ir imediatamente para o local para estar fazendo o combate, ou resgatando vítima, o que tiver acontecido, né? Então, esse sistema de alarme de incêndio, sistema de alarme de detecção, é para fazer a comunicação. Esse detector que a gente está vendo aí, esse dispositivo branco, ele pode ser um detector de fumaça, pode ser um detector de temperatura, né? O mais usual é um detector de fumaça. Geralmente ele fica em cabines fechadas, né? Cabine elétrica, local onde não tem presença de pessoas, né? Eu tenho esse detector para quê? Se começar a pegar fogo, ninguém viu, né? E onde tem fumaça a fogo, né? A fumaça vai chegar até o detector, né? Ele vai reconhecer essa fumaça e vai disparar o alarme da mesma forma, né? Então, por isso que é importante aí a presença do detector e do alarme de incêndio. Essas são aí as funcionalidades desses equipamentos, ok? Aqui a gente tem um exemplo de como acionar a butoeira. É muito usual esse alarme aí, né, essa butoeira com o vidro na frente. Eu quebrei o vidro, vai disparar o alarme, né,
imediatamente, né? Tem alguns acionamentos que são manuais, não tem esse vidro, né? Você vai apertar o botãozinho que tem ali dentro da botoeira e vai acionar o alarme também, imediatamente, na fábrica inteira. Aqui um exemplo, né, que a gente tem que ter, né, com relação ao abandono de área. Importante a gente ter uma planta baixa, aqui um exemplo de uma fábrica, uma planta baixa mostrando onde ficam os pontos de encontro. Às vezes essa planta baixa ela pode ter mais detalhes de informação. É importante ter essa planta no ponto de encontro da brigada. No momento que acontecer qualquer situação emergencial ali, a brigada está no ponto de encontro, consegue localizar, ver o que tem de medidas de segurança, ver o que tem de material para estar combatendo, né, ao incêndio. Aqui é um exemplo de evacuação, de abandono de área, tá vendo? Uma fábrica grande, né? Então, aí, essa fábrica tinha quase 1.000 funcionários, então, na hora que você está fazendo esse simulado, importante registrar, né, esses simulados, registrar os pontos fortes, os pontos fracos, igual eu tinha dado exemplo no início aí do treinamento. Quando a gente fala de abandono de área, gente, importante a brigada, né, manter a calma. É até importante a gente fazer esse simulado para a gente até analisar os próprios brigadistas, tá? Às vezes a pessoa faz o treinamento, entra na brigada, mas depois a gente vai vendo ali que ela não tem perfil, né? Nos simulados ali, a pessoa já fica desesperada, já não fica calma, e aí tem que ir fazendo essa mudança das pessoas na brigada, né? É importante orientar a população para caminhar em ordem sem atropelos, tá? Não correr, não empurrar, não gritar, não passar na frente de pessoas. Todos os empregados, né, independente do cargo, ele tem que obedecer às informações da brigada, tá? Pode ser o diretor, o gerente. A partir do momento que eu tenho sinistro, a brigada ela tem que ter voz ativa. E a fábrica tem que saber disso. A empresa ela tem que informar que os brigadistas ali são treinados e no momento de um sinistro, tomara que nunca aconteça, mas se vier acontecer, a brigada, né, ela tem que orientar e as pessoas têm que obedecer. Questão de também nunca deixar ninguém voltar para pegar objeto, né, informação que a gente sempre passa, celular, né, qualquer outro computador, né, está pegando fogo ali, tirou as pessoas, ninguém mais pode voltar, ok? Aqui a gente tem a questão também da sinalização de emergência, que é uma outra medida de segurança. Isso aqui é bem tranquilo de entender, né? Mostra para onde a gente deve ir no momento de evacuação. Essas placas de sinalização, elas são fotoluminescente. O que significa isso? Eu consigo enxergar ela no escuro, né? Geralmente, quando tem princípio de incêndio, a gente vai apagar, desligar a energia, dependendo da situação, e mesmo no escuro, eu consigo enxergar essas placas aí, ok? Então, ela mostra sentido direito, sentido esquerda, mostra a saída de emergência quando é por escada, né? E aonde eu tenho aquela placa de saída, é a saída final do local, ok? Aqui a gente tem um modelo de organograma de brigada. Importante, depois que a brigada ela é implementada, criar esse organograma, definir quem que vai ser o líder da brigada, né? Colocar esse organograma, né, se possível até com fotos dos brigadistas ali no ponto de encontro, para facilitar, né, a gestão, para facilitar a identificação das pessoas aí, ok? Questão de saída de emergência também é uma outra medida de segurança muito importante. O que contempla a saída de emergência? Contempla o quê? Escada, guarda-corpo, corrimão, né? Até o dimensionamento do tamanho da escada, largura, as portas, né? Questão de largura de porta, sentido de abertura de porta. Isso tudo, gente, está dentro do projeto, né? O brigadista, qual que é a função dele? Ele tem que manter esses locais desobstruídos, tá? Sempre que vê alguma coisa nesse sentido, pedir para desobstruir. Então, o cálculo, né, toda vez que a gente vai calcular uma saída de emergência, ele é calculado de acordo com a quantidade de pessoas que eu tenho dentro do ambiente. Então, nós tivemos aí, alguns anos atrás, um incêndio naquela boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e uma das causas aí de morte de muitas pessoas foi o quê? O número... Não existia saída de emergência no local, né? Então, quando a gente fala do grupo, que é o grupo F, que a gente fala, né, o grupo de boates, de bares, restaurantes, são locais onde a gente tem uma reunião de público muito grande. Então, se eu tenho reunião de público ali nesse local, eu tenho que ter saída de emergência suficiente para tirar todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, o cálculo que a gente faz é de 2 pessoas por metro quadrado, né? Esses locais aí ficam, né, muitas pessoas aglomeradas, né?
E para mim, né, se eu tenho lá uma área de 500 metros quadrados, eu tenho que calcular que eu vou ter 1.000 pessoas ali dentro. Como é 2 pessoas por metro quadrado, eu vou ter 1.000. Se eu tenho 1.000 pessoas dentro do ambiente, eu tenho que ter uma saída de emergência, uma não, várias saídas de emergências suficientes para retirar todo mundo com segurança do local, né? Então, quando a gente tem esses locais de reunião de público, você tem que ter uma entrada, né? E as saídas, geralmente, vão ser saídas com barra antipânico, né? As portas, elas vão ficar fechadas e elas só vão abrir se tiver uma emergência, né? Então, é importante essa questão aí da saída de emergência, a gente entender esse conceito, né? E sempre manter elas aí desobstruídas, tá? Questão aí de iluminação de emergência. É um sistema que é utilizado para, quando faltar energia, eu ter essas luminárias aí funcionando, né? Para que funciona a luminária? É para a gente conseguir enxergar as rotas de saída. É lógico que a luminária ela não vai funcionar como uma iluminação normal do ambiente. Ela é apenas para clarear de forma eficiente aonde eu vou sair, né? Para auxiliar nas saídas. Geralmente esse bloco autônomo aí é um bloco que tem uma bateria, né? A partir do momento que eu cortar a energia do ambiente, ela vai acender, né? Ela funciona, ela tem um sistema inteligente que ela identifica que foi cortada a energia e ela vai acender no mesmo momento para auxiliar nas saídas aí, ok? Importante testar pelo menos uma vez por mês, tá? Essas luminárias, ok? Para verificar se ela está funcionando, se precisar no momento aí, ela está em perfeito estado de uso, né? Aí a gente tem algumas imagens de saídas de emergência, né? Quando eu tenho escadas aí com mais de 2,20 metros de largura, eu tenho que ter um guarda-corpo corrimão intermediário, como mostra a foto aí, né? No momento de pânico, né, gente? É muito comum as pessoas quererem correr, né? Sair do local depressa. Por isso que é importante ter corrimão, guarda-corpo, para proteger, né? Para evitar quedas de pessoas nas escadas, né? Alguns outros exemplos de iluminação, né? De sistema de hidrante, tá? Sinalização de emergência. Alguns riscos aí no uso de extintores, né? Todo extintor de incêndio, né? Na prática, a gente vai explicar. Ele tem um risco de chicotear. O que é chicotear? Eu acionar, né, o gatilho do extintor sem segurar na mangueira. Se eu não segurar na mangueira, ela vai ficar balançando e pode machucar. Então, por isso que é importante, né, a forma de segurar, a gente vai explicar como é que segura na mangueira, como é que aciona, como é que direciona, né? Então, esse risco, ele existe. O extintor de água, né, questão de conduzir energia elétrica, então, a gente, mais uma vez, reforça, né, não poder utilizar o extintor de água com material energizado, nem inflamável. O extintor de PQS, ele é corrosivo, tá? Importante essa questão, essa informação. E o extintor de CO2, o risco dele é a geladura de menos 70 graus Celsius. Nós temos aí os riscos, né, os principais riscos de incêndio, né, que a gente deve ter essa prevenção com relação, né, acender luz ou chama com gases inflamáveis, né, usar isqueiros em locais com líquidos inflamáveis, ponta de cigarro em local com material combustível, fumar, né, definir o local onde a pessoa pode fumar, obstruir corredores, escadas, né. Essas informações aí também tem na apostila de vocês, é importante dar uma lida na apostila. Na hora de fazer a prova, né, pode consultar essa apostila aí, é importante fazer esses exercícios. Aqui a gente tem algumas atitudes em princípio de incêndio, né, questão de manter a calma, né, o brigadista ele tem que ter calma, mas também tem que ter ação, né, tem que agir, né, de cabeça fria. Começou a pegar fogo, importante orientar o pessoal para desligar a chave geral, desligar o sistema elétrico, né, sair pelas portas principais, né, conscientizar as pessoas de outras saídas de emergências alternativas, porque se eu tenho saída de emergência no ambiente, às vezes ela fica fechada e ela só é usada para saída de emergência, é importante, na hora que estiver saindo as pessoas, a gente orientar onde tem essas saídas alternativas, porque a tendência é de todo mundo querer sair para aquele mesmo local que entrou, né? Então, a brigada vai atuar nesse sentido. Quando estiver pegando fogo, gente, a questão da compartimentação é muito importante. Então, do ambiente que eu sair não tem ninguém, eu procurar fechar portas e janelas. Por quê? Para o fogo não propagar. Eu vou estar isolando aquele ambiente. Só que eu nunca devo trancar, tá? Por quê? O corpo de bombeiro precisou de entrar ali para fazer resgate, a porta vai estar fechada, mas não vai estar trancada. Outra informação, né?
se tiver em algum prédio, algum local que tiver elevador, nunca usar elevador quando tiver princípio de incêndio, né? Vai cortar energia, você vai ficar preso dentro do elevador, ok? São algumas informações, né? Tem algumas atitudes aí em princípio de incêndio, né? Se o ambiente estiver enfumaçado, né? Procurar sair, né, rastejando, porque a tendência do início ali é a fumaça subir, depois que ela concentrar, que ela vai descer, então a gente fala para sair rastejando, porque é onde tem mais oxigênio, né? Às vezes procurar pegar um pano molhado, um pano úmido, colocar no nariz. É lógico que a gente não quer que ninguém passe por isso, mas são informações que a gente tem que passar, né? É um ambiente com gás mais pesado que o ar, por exemplo, GLP, propano, gasolina, não ligar nem desligar a energia elétrica, tá? Porque se tiver concentração de gás, ele pode ter uma explosão. Tentar andar e não rastejar, porque como é um gás mais pesado, ele vai descer, ele vai para o chão, ok? Então, são informações que a gente passa aí, que a gente, é importante a gente seguir. Alguns procedimentos aí básicos, né, que a gente tem para ações de emergência, é importantíssimo isso, a figura do líder da brigada, ser uma pessoa que conheça bem, ser uma pessoa que saiba tomar as decisões, né? Porque no momento que tiver um sinistro, é importante você ter uma organização, né, dentro das ações de emergência. Então, começou algum tipo de sinistro. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que identificar a situação. O que é identificar? É um incêndio, é uma pessoa que sofreu um acidente, teve uma queda, é um desmaio, é um ataque epilético, é um desmoronamento. Eu tenho que identificar. Eu identifiquei, eu vou analisar a situação, junto com a brigada, né? Analisar o que tem que ser feito, se precisa chamar corpo de bombeiro, né? Como é que vai retirar as pessoas, o que vai ser feito. Eu vou analisar e já tomar as decisões. Eu já vou delegar, né? O líder da brigada é a pessoa que vai ter que fazer essa análise junto com o time dele e que vai delegar o que cada brigadista vai fazer. O líder da brigada, ele não põe a mão em nada, ele vai só delegar. Por quê? Se ele colocar a mão, se ele começar a ajudar, ele perde a supervisão. Então, ele tem que delegar, de acordo com a quantidade de brigadistas que ele tem, delegar as atividades que vão ser feitas de forma simultânea, né? Se eu tenho pessoas machucadas, eu tenho que fazer o quê? Primeiro socorro. Então, tem que ter uma equipe fazer os primeiros socorros, né? Dependendo da situação, eu tenho que pedir para cortar energia, né? Eu vou ter que abandonar a área, tirar as pessoas da área, eu vou ter que confinar o sinistro, eu vou ter que fazer o isolamento da área, eu vou ter que fazer o combate ao princípio de incêndio. Então, são ações simultâneas que a gente tem que fazer de acordo com o número efetivo de brigadistas, né? E se é feito de forma simultânea, a chance de eu ter perda é muito pequena, né? Então, por isso que é importante tomar essas ações, né? Todas aí ao mesmo tempo, pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e a figura do líder coordenando isso aí, para no final a gente fazer a investigação para saber o porquê que aconteceu aquele princípio de incêndio ou outro sinistro. Investigar, né? Ficar à disposição do corpo de bombeiro, né? Após a chegada do corpo de bombeiro. Se há uma situação, gente, que precisa chamar o corpo de bombeiro, né? Viu que não vai controlar, chama, e já tem que ficar alguém à disposição do corpo de bombeiro para estar passando as informações preliminares ali, do corpo de bombeiro já conseguir agir de forma mais rápida também. Então, isso tudo aí, gente, esses procedimentos, é importante estar dentro de um plano de emergência, tá? É importante estar essas situações de análise de situação, né? Questão de primeiros socorros também é fundamental, né? Pessoas ali que saibam, né, pelo menos verificar os sinais vitais das vítimas, que a gente vai ver isso, questão das massagens, né, de remoção das pessoas, né? Isso é fundamental, né, dentro dos procedimentos aí básicos de emergência. Então, a gente tem aqui, ó, no centro de treinamento nosso, nós temos um centro de treinamento que fica lá no Poço Bonito, onde a gente faz treinamento prático, né? O treinamento prático de vocês vai ser feito na própria unidade, né? E a gente vai tentar, de uma forma geral, aproximar do que a gente faz lá no nosso centro de treinamento, né? Então, a gente tem aí o combate, o pessoal utilizando aí os EPIs, né? Combatendo líquidos inflamáveis, né? Uma situação que aproxima aí bem da realidade, né? Algumas imagens. Essa imagem aí que vocês estão vendo aí, ó, vocês percebem que tem duas linhas de combate, né? Tem a primeira linha que está combatendo o fogo, essa primeira linha aí está usando o jato sólido de água. Ou seja, ela aproxima muito do fogo, né? E quando a gente aproxima do fogo, o que acontece? A temperatura alta, né? E essa segunda linha é para fazer o quê? Para resfriar.
está usando aí o jato de neblina para resfriar a primeira linha consegue, então, chegar próximo ao fogo, né, sem sentir tanta temperatura, porque ela está sendo resfriada, né? E aí pode ser feito o revezamento, né? A primeira linha recua, a segunda linha avança e faz a troca de papéis, né? Então, isso no prático a gente consegue mostrar, né? Esse outro exemplo de fechamento de válvula, né? Isso aí o que é isso? Isso é uma árvore que a gente chama de árvore de Natal, né? Árvore de Natal, parece uma árvore de Natal, mas é o quê? Com gás, com GLP. Então, colocado fogo ali, né? E tem um registro ali na frente, né? Então, o brigadista, ele vem rastejando, ele é resfriado, ele vem rastejando no chão, até chegar na válvula, ele vai fechar a válvula, porque quando a gente tem um incêndio com gás, o primeiro passo é o quê? Fechar o registro. Então, para fixar no brigadista que ele tem que chegar e fechar o registro para ele cortar o combustível e assim ele consegue, né, acabar com o fogo. Então, é um exemplo aí prático também que a gente faz lá no centro de treinamento, ok? E também a casa de fumaça, né, que é um ambiente confinado, onde a pessoa vai entrar no local escuro, vai simular um ambiente quando você não consegue enxergar nada, às vezes, né? Cortou a energia, você vai ter só a luminária e você tem as técnicas aí para sair, né? E às vezes até fazer um resgate de uma vítima dentro desse local, né? Então a gente mostra a realidade aí através dessa casa de fumaça, né? Tem a entrada e tem a saída, para mostrar um pouco de como é o pânico dentro de um ambiente desse, ok? Questão da certificação, né? Eu já falei no início, questão dos 70% de aproveitamento da brigada, em cima da parte teórica e prática. O corpo de bombeiro, quando ele vai fazer vistoria, né, como eu falei, ele faz perguntas para a brigada, geralmente ele tem um questionário ali de 23 perguntas, aonde ele faz 6 perguntas, chama um brigadista de forma aleatória, faz 6 perguntas. O brigadista tem que acertar no mínimo 50%, ou seja, tem que acertar 3. Se ele não acertar 50% das perguntas ali, vai chamar outro brigadista. Se esse outro brigadista não acertar, a brigada inteira é reprovada, né? Então, por isso que é importante as avaliações, o conhecimento, ter as apostilas aí, né? Para não ter nenhum tipo de problema aí durante vistorias, ok? Algumas considerações finais, essa parte de apresentação a gente está quase encerrando, a gente vai ter mais algum vídeo aqui, né? A gente vai passar, mas é importante, né, a gente saber controlar uma emergência, né? Mas mais necessário é prevenir o surgimento, né? Elimine o princípio de incêndio rapidamente, que é o fundamental, né? A gente já teve aqui em Lavras alguns princípios de incêndio, né? Tem o centro de distribuição do supermercado, que pegou fogo, né? Onde pegou fogo no escritório e queimou todo o centro de distribuição. Se tivesse uma pessoa ali, né, no local, que soubesse utilizar o extintor, não teria tido prejuízo, que ainda bem só foi prejuízo físico, né? Com danos materiais apenas. Então, estatisticamente, fala-se que quando a gente consegue controlar nos 5 primeiros minutos, é importante e decisivo para controlar ou não um princípio de incêndio ou até mesmo salvar uma vida, né? Então, mais uma vez, a gente fala que a emergência existe onde a prevenção falha, ok? Então, é importante essa questão da prevenção, sempre as reuniões da brigada, né? A manutenção dos extintores e dos outros sistemas de combate a incêndio é fundamental para a gente manter a prevenção. Se a gente fazer a prevenção bem feita, significa que a gente não vai ter nenhum tipo de incêndio, nenhum tipo de sinistro. Perfeito?